de Deus lá no livro de Gênesis. Vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis 28. Gênesis 28, do capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 17. Quem achou diz amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Amém? Amém. Deus seja louvado por essa palavra. A nossa irmã Sônia já orou pela condução, pela inspiração do Espírito Santo, que ele então possa ministrar aos nossos corações através desse texto. Quem aqui concorda que o melhor sonhos que nós temos para sonhar para as nossas vidas são os sonhos de Deus? Amém? Amém. Todos nós concordamos com isso, né, meus amados? Que o melhor sonho não são os nossos. Às vezes nós sonhamos os nossos sonhos, mas os melhores sonhos para as nossas vidas são os sonhos de Deus. E Jacó, ele ousou sonhar os sonhos de Deus. E porque ele sonhou os sonhos de Deus para a vida dele, ele recebeu bênção, ele recebeu a promessa. Ele recebeu a aliança do Senhor para a sua vida. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nesse texto que nós lemos. Quem era Jacó? Jacó, ele era filho de Isaque e Rebeca. E ele era irmão gêmeo de Esaú. E ele tinha sobre ele uma promessa. E por causa dessa promessa, porque ele não soube esperar em Deus, por causa dessa promessa, ele mentiu para o seu pai, ele enganou o seu irmão, e ele precisou sair da sua casa, fugido, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Ele ia só esperar o pai morrer e ele tinha prometido matar. E a mãe, então, que tinha planejado isso tudo e orientado ele a fazer isso, ela fica sabendo que Esaú queria matá-lo
E ela então diz para Jacó: Jacó, vai para a casa do meu irmão Labão, o seu tio, e fique lá. E Jacó então sai, deixa tudo e viaja 640 quilômetros dali de onde ele estava, para ir então morar com o seu tio Labão. E durante essa viagem, ele então, em algum momento cansado, ele para descansar. É quando ele tem esse sonho que nós acabamos de ler. Enquanto ele dormia ali, e o que diz a palavra? Qual era o travesseiro de Jacó naquele momento? Uma pedra. Vocês imaginam como é que estava o coração, os sentimentos, o que estava passando na vida daquele rapaz? Deixou tudo, está fugindo, e ainda seu travesseiro é uma pedra. Mas é nesse momento que ele tem esse sonho de Deus para a vida dele. E eu quero destacar aqui com os irmãos 3 coisas importantes para que os sonhos de Deus, ele se realize nas nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de destacar com os irmãos é que, para que os sonhos de Deus se realizem nas nossas vidas, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Repitam comigo: os sonhos exigem relacionamento com Deus. Os sonhos exigem relacionamento com Deus. Jacó, meus amados, até aquele momento, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele ouvia o seu pai falar de Deus, falar da promessa, a sua mãe, mas ele ainda não tinha tido um relacionamento direto com Deus. É como ele tivesse uma fé emprestada dos seus pais. Ele ouvia falar, mas ele não tinha intimidade com aquele que é o abençoador. E Jacó, ele precisava então, para que aquele sonho de Deus se realizasse na vida dele, ele precisava criar um relacionamento, uma intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não possui netos. Deus, ele possui filhos. Filhos. E filho tem relacionamento direto com Deus. Nós estamos estudando lá no estudo nas casas, né? Sobre uma das nossas identidades é que nós somos filhos. E nós precisamos conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. Então, ouvir histórias dos heróis da fé, dos relatos bíblicos, ouvir história dos nossos pais contando sobre as nossas famílias, não é suficiente. Né? Nossa família mesmo é uma família que nós já somos a sexta geração, né, de uma família cristã. Mas, e ouvimos os relatos, ouvimos sempre nossos pais contando, né, da bênção que Deus sempre derramou sobre a nossa família. Mas ouvir essas histórias é importante, mas ela não é suficiente para que nós tenhamos relacionamento com Deus. E é ali então, naquele momento, aonde o travesseiro de Jacó está sendo uma pedra, em meio à fuga, em meio às dificuldades, é que ele sonha, naquele lugar árido, né? Jacó, então, se relaciona com Deus através dos sonhos. Os sonhos, muitas vezes, eles são assim, né? Eles vêm, eles chegam na hora da crise, na hora das dificuldades. E isso é bom. Por quê? O que o sonho ele é capaz? O sonho nos impulsiona, né, a viver.
E não importa a idade que nós temos, nós nunca podemos parar de ter sonhos. Porque quem tem sonho, vive mais. Porque os sonhos nos impulsionam a acreditar que é possível e que o inacreditável vai acontecer. Amém? Amém. E Jacó, então, ele sonhou, ele ouviu as promessas que Deus tinha para a vida dele e ele creu. Ele creu que aquele sonho e que aquelas promessas, elas iam se realizar na vida dele. E hoje, meus amados, é isso que Deus está esperando de nós nessa tarde. Que nós tenhamos uma relação direta, uma relação íntima com Ele, uma relação de pai e filho. E como é que nós nos relacionamos hoje com Deus? Hoje nós vivemos debaixo da nova aliança. Nós hoje temos o Espírito Santo que habita em nós e através de nós. É assim que o Senhor fala conosco. É assim que nós nos relacionamos hoje com Deus. E como é que está a nossa relação com Deus? Nós temos orado todos os dias? Nós temos lido a sua palavra? Porque os irmãos sabem quantas promessas tem na Bíblia para as nossas vidas? Tem mais de 8.000 promessas. E o Senhor já deixou lá escrito. E nós só precisamos crer, tomar posse. Assim como Jacó fez. Então, primeira coisa, para que os sonhos de Deus se concretizem e se realizem na nossa vida, é que nós precisamos ter relacionamento com Ele. Amém? O segundo item. Os sonhos de Deus não é fruto do nosso esforço, mas é da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Então, os sonhos de Deus é fruto da graça e da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Por quê, meus amados? Se nós fôssemos olhar com olhos humanos para Jacó, ali, naquele momento, aos nossos olhos humanos, nós acharíamos Jacó uma pessoa digna de receber uma bênção, uma promessa de Deus? Não, né? Ele tinha acabado de enganar o pai dele, ele tinha acabado de mentir, de mentir para o pai, de enganar o irmão, e estava fugindo por conta disso. Mas glórias a Deus, que Deus ele não nos olha com os padrões humanos, amém? Amém! Porque era o que nós esperávamos que Deus fizesse com Jacó, né? Se fosse os olhos humanos, que apontasse os seus erros, né? Você enganou, você roubou, você trapaceou, você fez isso, fez aquilo. Mas não, meus amados, não é assim. Deus faz. Jacó, ele estava aberto, ele estava ali pronto para falar com Deus. E Deus diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu avô, o Deus de Isaque, o teu pai. Essa terra em que você está deitado é minha. E eu decidi dar para você, para ti e para a sua descendência. Olha, meus amados, foi assim que Deus olhou para Jacó. E isso é surpreendente em Deus, os irmãos concordam? Isso é surpreendente. Como Deus, Ele nos olha com esse amor, com esse olhar de misericórdia, com esse olhar de graça. Ele diz para Jacó: eu não vim para te julgar, eu vim para te restaurar, eu vim te abençoar. Amém? Você pode tomar posse dessa promessa? Amém? Glória a Deus. Eu vim encher, você vai encher este lugar, Jacó. Não só você, mas a sua descendência. Ai, meus amados, como a gente
como reagir diante de tal atitude de Deus para com as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. É o Deus de graça, é um Deus de misericórdia, né? A salvação que Ele nos deu através de Cristo Jesus, ela é pela graça, ela não é pelo nosso mérito. O que Jacó fez merecia a bênção? Aos nossos olhos não, mas aos olhos de Deus sim. E o que eu fiz? O que você fez para merecer a salvação? Nós mereceríamos a cruz. A cruz era nossa, mas por amor a nós. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Ele enviou o seu Filho para carregar a nossa cruz, para carregar as nossas dores, para perdoar os nossos pecados. Glórias a Deus que nós temos esse Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Mas o que nós precisamos entender, que esse Deus de amor, de bondade e misericórdia, Ele é também um Deus justo. É claro, nós não podemos ficar pensando que Jacó não pagou o preço pelas coisas que ele fez. Ele pagou, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos também, né? Então, ele havia plantado aquilo e ele também colheu. Por quê? Quando ele já está lá morando com o seu tio, o que acontece? O tio engana ele. Ele enganou e ele é enganado. Mas, apesar de nós termos que pagar as consequências dos nossos atos, dos nossos pecados e das nossas falhas, nós podemos também ter a certeza de que nós, mesmo nas dificuldades que nós temos que enfrentar nessa vida, nós vamos poder contar com o amor, com a graça, com a misericórdia de Deus e com as suas promessas. Amém? A graça e a misericórdia, então, meus amados de Deus, ela não depende de mim nem de você. Ele decidiu te amar e dar a vida dele por você. Ele decidiu revelar a sua palavra e as suas promessas para você. Ele me escolheu. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você pode dizer amém por isso? Amém, glórias a Deus. Então eu quero te dizer nessa tarde, deixe de lutar, deixe de querer viver os seus sonhos, receba a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, sonhe os sonhos de Deus e desfrute dessa maravilhosa graça, amém? E o terceiro e último tópico é que nos sonhos, Deus estabelece aliança e compromisso. Você pode repetir isso comigo? Nos sonhos, Deus estabelece aliança e compromisso. A aliança do sonho, ela é da parte de quem? Ela é da parte de Deus. Jacó, ele não era digno da graça e da misericórdia, mas naquele sonho, ele foi abençoado. E Deus fez 3 alianças com ele. Olha o que ele disse. Que Deus disse para Jacó: eu estarei contigo. Você está fugindo, Jacó. Você está cansado. Você está com fome. Você está jurado de morte pelo teu irmão. Mas você não está sozinho, Jacó. Eu estou contigo. Então, meu amado, minha amada, eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Mas o Senhor escolheu você para estar aqui nessa tarde.
Você que está também em casa ouvindo essa palavra, não sei em que momento, Ele sabe do que você está passando. E Ele está te dizendo nessa tarde: eu estarei contigo. Não importa se você está passando por crise, por algum deserto, por alguma enfermidade, mas uma coisa é certa: o Senhor está contigo, amém? E qual é a segunda aliança que Deus faz com Jacó? Te guardarei. Olha o que Deus está nos dizendo. Eu não só vou estar contigo, não é só a companhia que Ele está nos garantindo e nos prometendo, mas Ele também está nos dando a guarda dEle, a proteção dEle. Deus é o nosso guarda-costa, é a nossa retaguarda. O Senhor deu ordem aos teus anjos para que eles estejam acampados ao redor do que são seus filhos para nos guardar, para nos proteger. Você pode dizer amém por essa promessa, por essa aliança? Amém, glórias a Deus. Eu estarei contigo e eu te guardarei. Então creia, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, Ele está te livrando de todo o mal, de toda armadilha, toda cilada do inimigo caindo por terra em nome de Jesus. Nenhuma cilada sobre as nossas vidas, porque Ele nos guarda. E a terceira aliança que Ele fez com Jacó, e Ele quer fazer conosco também. E eu te levarei, farei voltar a esta terra. Deus fez essa aliança com Jacó. E quem conhece a história de Jacó sabe que ele voltou. Ele ficou lá mais de 20 anos. Mas depois ele voltou. E ele voltou guardado por Deus. Ele voltou debaixo da bênção de Deus e da proteção de Deus. Ele voltou muito próspero, porque ele volta com a sua família, com muitos servos, com muitas servas, com muitos gados. Ele voltou próspero. Sabe por quê? Porque as promessas, as bênçãos que Deus prometeu, ele ouviu e ele creu. Ele creu. E por isso se cumpriu, que é agora a parte que cabe a nós. Deus faz a aliança. E qual é a nossa parte? O compromisso. Não é isso que nós lemos lá no nosso tópico? Nos sonhos, Deus estabelece aliança e compromisso. Aliança, Deus faz conosco. E nós temos o compromisso. E como resposta àquela experiência que Jacó teve com Deus, naquele sonho, o que ele fez? O que nós lemos lá no texto? Ele pegou aquela pedra, ele erigiu ali, né? Aquela pedra que ele havia dormido, ele derrama ali azeite sobre aquela pedra como um ato de consagração. E ele então, o que ele diz? Que aquele lugar, a partir daquele momento, ia se chamar Betel, que significa a casa de Deus. Amém? Olha o compromisso que Jacó assumiu com Deus naquele momento. Ele fez um voto. Ele fez um voto ali para Deus. E que se ele voltasse, ele iria dar o dízimo de tudo que lhe fosse concedido. Ai, meus amados, Jacó assumiu o compromisso. E ele cumpriu o compromisso. Ele naquela noite, naquele sonho, ele passou a ter um relacionamento com Deus. E ele com certeza teve muitos erros depois, porque ele era um pecador como nós somos. Mas a partir daquele sonho,
ele passou a se relacionar com Deus, ele passou a amar a Deus. Agora ele conhecia quem era o Deus de Abraão, de Isaac, o seu avô e seu pai. E ele então cumpriu o seu voto. Ele foi encorajado e convencido que ele era alvo da misericórdia de Deus. E ele passou a servir a Deus fielmente e cumpriu o seu voto. Que nós sejamos então nessa tarde fortalecidos na ação do Espírito Santo de Deus, para que as suas promessas se cumpram e nós possamos cumprir os nossos votos, amém? Porque Deus tem lindas promessas e sonhos para nós, mas nós precisamos estar no lugar certo para que essa promessa se cumpram sobre as nossas vidas. E qual é o lugar certo? É nós estarmos no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você pode dizer amém? Amém! E para concluirmos então, meus amados, essa reflexão, que nós possamos então sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Então que você possa ler a palavra de Deus, que você possa ter intimidade com Ele. Não saia, não comece o seu dia pela manhã sem você se relacionar com o seu Criador, com o seu abençoador, com o seu Salvador, com o seu protetor. Sem você ter certeza da companhia, de que Ele vai estar com você. Então ore, tenha um tempo a sós com Deus, todos os dias. Ore. Coloque as suas angústias diante do altar dele, mas também ouça, conheça, saiba quais são os sonhos de Deus para a sua vida. Creia, Deus, Ele sempre vem ao nosso encontro. Não importa a sua situação, não importa onde você esteja, Ele lhe ama. Quem crê nisso? Amém? E decidiu manifestar a sua graça e a sua misericórdia sobre você. E nessa tarde da bênção, receba essa palavra. Tome posse dessa palavra e viva debaixo da maravilhosa graça de Deus. Nosso Deus é Deus de aliança. E Ele cumpre os seus propósitos. E Ele zela pelo cumprimento das suas palavras. Ele prometeu, eu estarei com você. Essa promessa, eu estarei com você, ela se repetiu para os discípulos. Após a ressurreição de Jesus, o que ele diz lá? Eu estarei convosco todos os dias. E Deus, Ele não se esquece de nós, Ele não nos abandona. Creia nele e Ele está ao seu lado para te ajudar. Sonhe os sonhos de Deus. Lhe guardarei. O que o salmista diz? O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Esse é o nosso Deus, que nos guarda e nos livra de todo mal, que nos ampara e nos protege. E lhe farei retornar. Foi o que ele disse a Jacó. E iria lhe dar honra por causa dessa promessa. Creia, Deus tem o melhor para você. Faça como Jacó. Firme um propósito com Deus. Não deixe para outro dia, não. Porque o dia agradável a Deus é o dia chamado hoje. É hoje que Ele está falando com você. Firme esse propósito de servi-lo, de obedecê-lo, de ter um propósito de vida de oração, de estudo da palavra, de desfrutar sempre das suas promessas. E a promessa não é só para essa vida aqui na terra, é por toda a eternidade. Amém? E nós então fiquemos firmes no propósito como Jacó. Servir, não importa as dificuldades, não importa o que nós estivermos passando. O Senhor, Ele
é Deus. E ele diz assim, lá em Jeremias 29:11, guarde esse versículo. Diz o Senhor: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Feche os teus olhos. Eu vou repetir esse versículo de novo. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Tome posse, meu amado, dessa promessa. Sonhe os sonhos de Deus. Abre o seu coração agora no altar do Senhor. Diga para Ele o que você está sentindo e deixe Ele também falar com você. Ele tem sonhos para você, Ele tem promessas. Ouça, mas creia e se posicione, meu amado. Firme um compromisso com Deus de servi-lo fielmente. E todas as bênçãos que Ele já declarou sobre a sua vida, desde a eternidade, recairá sobre você, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Muito obrigada, Deus, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de graça, de misericórdia. Obrigada porque apesar de nós, Senhor, o Senhor nos ama com um amor tão grande, ó Pai. Amor este, ó Deus, que mandou seu único filho para morrer naquela cruz, para nos dar, ó Deus, a salvação e a vida eterna. Obrigada, Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou, ó Deus. Mas o Senhor não nos deixou órfãos, ó Pai. O Senhor nos enviou teu Santo Espírito que está em nós e habita em nós, ó Deus. E obrigada, Senhor, porque o Senhor se revela através do Espírito Santo às nossas vidas, ó Pai. Fala, Deus, ao coração de cada um. Nós estamos aqui, ó Deus, derramados agora na tua presença, Senhor. Assim como Jacó, Senhor, diante das nossas falhas, sim, dos nossos erros, das nossas imperfeições, Senhor, mas buscando a tua bênção, Pai. Nós queremos sonhar os teus sonhos, ó Pai, e não os nossos sonhos, ó Deus. Porque os teus sonhos, ó Pai, nós reconhecemos e cremos que eles são melhores que os nossos, ó Pai. Ah, Senhor, para os nossos sonhos, ó Pai, que o Senhor feche as portas. E que somente, ó Deus, abram aquelas portas que o Senhor abriu, ó Pai, para que nós possamos viver debaixo da tua graça, da tua bênção, ó Pai. Ó Deus, independente do que nós estivermos vivendo, Senhor, o Senhor tem grandes sonhos para nós e nós queremos tomar posse deles nessa tarde, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui, os irmãos que estão ouvindo essa palavra. Toda sorte de bênção das regiões espirituais em Cristo Jesus, recaindo sobre a vida de cada um e da sua família, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Deus nos abençoe, amém.